Vamos iniciar o PET complementar, semana 1, volume 2, terceiro ano, matemática. Os temas estudados serão referentes à geometria analítica, distância entre dois pontos, equação geral da reta, equação reduzida da reta, posições entre retas, equação segmentária da reta. Distância entre dois pontos. Determine a distância entre os pontos A, 2 e 3, e B, menos 3 e 11. Vamos localizar os pontos no plano cartesiano. Ponto A, 2 de x, 3 de y. Ponto B, menos 3 de x, 11 de y. Vamos calcular a distância entre A e B. A distância de dois pontos é dada por raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Vamos determinar quem vai ser x1 e y1, por exemplo, o ponto A, e x2 e y2, por exemplo, o ponto B. Agora basta substituir os valores. x2 menos 3 menos x1, 2 ao quadrado, mais, abre parêntese, y2, 11, menos y1, 3, fechou ao quadrado. Vamos resolver dentro dos parênteses. Dentro do parêntese eu tenho menos 3, menos 2, menos 5 ao quadrado. E 11 menos 3, 8 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado, 25, mais 8 ao quadrado, 64. A distância entre os pontos é raiz quadrada de 89. Como a raiz quadrada de 89 não é exata, eu posso deixar a resposta dessa maneira. Mas eu tenho que lembrar que a raiz de 89 não é exata. Qual é o número antes de 89 que tem raiz exata? 81. Qual é o número após 89 que tem raiz exata? 100. Então, a raiz de 81 é 9 e a de 100 é 10. Nós sabemos que a raiz quadrada de 89 está entre a raiz de 81 e a raiz de 100. Então, o seu resultado está entre 9 e 10. Para dizer de uma forma aproximada, é 9, aproximadamente 9,43. Equação geral da reta. A equação geral da reta é escrita na forma ax mais by mais c igual a zero. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 2 e 3, e o ponto B, menos 3 e 11, que são os pontos dados aí no exemplo anterior, ponto A e ponto B. Por dois pontos passa uma reta. Então, para calcular a equação geral, eu vou escrever x e y. Um dos pontos, ponto A, 2 e 3. O outro ponto, ponto B, menos 3 e 11. X embaixo de x, y embaixo de y. Vamos repetir a primeira linha e calcular as três diagonais principais. X vezes 3 vai ser 3x. 2 vezes 11, 22, e menos 3 vezes y, menos 3y. Diagonal secundária, sai de baixo, sobe, e no final eu vou trocar o sinal. Primeira, 2 vezes y, 2y, trocou, menos 2y. Menos 3 vezes 3 é menos 9, trocou mais 9. X vezes 11, 11x, trocou menos 11x, igual a zero. Agora nós vamos organizar. 3x menos 11x menos 8x. Menos 3y menos 2y menos 5y. Mais 22 mais 9 mais 31, igual a zero. Eu posso deixar dessa forma, ou multiplicar por menos 1, para que não comece com o sinal negativo. Multiplicando por menos 1, eu troco o sinal de todos. Então, ficou 8x mais 5y menos 31 igual a zero. É a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B que foram dados. Essa é a forma geral da equação da reta. Equação reduzida da reta. Determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, 2 e 3, e B, menos 3 e 11, que são os mesmos pontos. A forma reduzida é y é igual mx mais n. A forma geral nós já calculamos, 8x mais 5y menos 31 igual a zero. Vamos isolar o y,
5y é igual a menos 8x mais 31. 8x e menos 31 estavam no primeiro termo, antes da igualdade, passaram para o segundo, mudaram de lugar, mudaram de sinal. Vamos simplificar todos os termos por 5, né? Então, aqui cortou, vai ficar y é igual a menos 8 quintos de x mais 31 quintos. Essa é a forma reduzida da equação da reta que passa pelos pontos A e B. Observe que a equação da reta, nós temos aqui o coeficiente angular menos 8 quintos, que é o m. Ele serve para mostrar a inclinação da reta. Quando o m é menor que zero, é negativo, a função será decrescente e a sua reta terá inclinação para a esquerda. Já o 31 quintos é o n, é o coeficiente linear. O coeficiente linear é o local onde o gráfico da reta f intercepta o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Observe no ponto apontado pela seta, indicado, né, pela seta vermelha. Este ponto é o n, que é 31 quintos. Nós também chamamos de intercepto y, porque é o local onde o gráfico desta função intercepta o eixo y, o eixo das ordenadas. Nós temos aqui ainda a equação reduzida da reta e vamos lembrar que o coeficiente angular de uma reta é o mesmo que a tangente do ângulo de inclinação. Então, aqui eu tenho o ângulo beta formado entre a reta e o sentido positivo do eixo x. O ângulo é formado no sentido anti-horário entre a reta e o semi-eixo positivo x, ou seja, o lado direito aqui do eixo x. Esse ângulo beta também nos ajuda a calcular o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular, que é o m, também pode ser representado por tangente de beta. Intercepto x. O intercepto x é o local onde o gráfico da reta intercepta ou corta o eixo x. Também é chamado de raiz ou zero da função. Então, eu vou pegar a minha função e vou igualar a zero. Menos 8 quintos de x mais 31 quintos igual a zero. Nesse caso, eu deixei o x de um lado e passei o 31 quintos para o outro lado. Mudou de lugar, mudou de sinal, né? Vou multiplicar por menos 1 e vou simplificar por 5 os dois termos. Na verdade, eu vou multiplicar por 5 para que eu possa cortar os denominadores aí. Então, ficou 8x é igual a 31, x é igual a 31 oitavos. Então, esta reta corta o eixo x no 31 oitavos. Ele é o intercepto x. Eu também posso dizer raiz ou zero da função. Posições entre retas. Como identificar a posição relativa de duas retas a partir dos seus coeficientes angulares? Dadas as retas S e T na forma reduzida, temos. Eu tenho a reta S, forma reduzida é y é igual a mx mais n. E eu tenho a reta T, que está de vermelho, também na sua forma reduzida. As retas são paralelas quando seus coeficientes angulares são iguais, ou seja, os m's são iguais. As retas são coincidentes quando os coeficientes angulares e os coeficientes lineares são iguais, ou seja, são retas com tudo igual. Nós dizemos que são coincidentes. As retas perpendiculares é quando o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Então, o m de uma reta vezes o m da outra reta é igual a menos 1. E quando não acontece nenhum dos casos anteriores, nós dizemos que as retas são concorrentes, elas terão um ponto de interseção, que é o ponto de concorrência. Vamos para a equação segmentária da reta. Determine a equação segmentária da reta dada no exemplo abaixo. A gente tem uma reta traçada, né, que passa pelos pontos A e B, e nós vamos determinar a equação segmentária. Inicialmente, vamos determinar a forma geral, ax mais by mais c igual a zero. Determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B, conforme gráfico abaixo. Então, o ponto A, o x é menos 4 e o y é 2. Já o ponto B, o x é 2 e o y é 5.
Então, vamos relembrar o outro modo de determinar a equação geral da reta. X e y, coloco um ponto qualquer, ponto A, por exemplo, menos 4 e 2, e um outro ponto que é o ponto B, 2 e 5. Agora eu vou completar a terceira coluna com o elemento neutro da multiplicação, que é o elemento 1. Vamos repetir as duas primeiras colunas, x menos 4 e 2, y 2 e 5. Vamos calcular as diagonais. X vezes 2 vezes 1, y vezes 1 vezes 2 e 1 vezes menos 4 vezes 5. Então, vamos fazer essas multiplicações. X vezes 2 vezes 1 é 2x. Y vezes 1 vezes 2 é mais 2y. E 1 vezes menos 4 vezes 5 é menos 20. As diagonais secundárias agora. Então, vamos multiplicar. Lembrando que a secundária, no final, a gente vai trocar o sinal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Trocou, menos 4. 5 vezes 1, 5. Vezes x, 5x. Trocou, menos 5x. 1 vezes menos 4, menos 4 vezes y, menos 4y. Trocou, mais 4y. Igual a zero. Agora é só organizar os termos. 2x menos 5x menos 3x. 2y mais 4y mais 6y. Menos 20 menos 4, menos 24, igual a zero. Então, aqui eu tenho a forma geral da equação da reta. Eu vou simplificar todos os termos por menos 3 para tornar a equação mais simplificada possível. Então, simplifiquei aqui, deu x, simplifiquei aqui, deu menos 2y, menos 24 dividido por menos 3 é mais 8, e 0 dividido por qualquer coisa é zero. Então, achamos a forma geral da equação da reta. Agora, nós vamos determinar a equação segmentária desta reta. Então, a forma geral, 2x menos 2y mais 8 igual a zero. Nós vamos deixar o x e o y de um lado e passar o 8 para o outro lado. Ele é positivo, foi para o outro lado, ficou negativo. Agora, nós vamos dividir todos os termos por menos 8. O número que está como coeficiente do x desce como denominador do menos 8. O número que está como coeficiente do y, que é o menos 2, desce como denominador do menos 8. E menos 8 dividido por ele mesmo é 1. Então, agora só falta simplesmente fazer as divisões. X sobre menos 8 dividido por 1, menos 8. Mais y sobre menos 8 dividido por menos 2 é mais 4, que é igual a 1. Então, essa é a forma segmentária da equação da reta. Nós podemos observar que esta reta, ela corta o eixo X aqui, no P, que no caso é o 8, né? E corta o eixo Y no Q, que é o 4. Então, veja aqui, ó, onde ela corta o eixo X, que é no menos 8, e onde ela corta o eixo Y, que é no mais 4. A forma segmentária da equação da reta nos dá essa visão, tanto do intercepto x quanto do intercepto y. Reta de equações paramétricas. Determine a equação geral da reta R de equações paramétricas. Equação paramétrica é quando, além das variáveis x e y, eu tenho uma terceira variável, que é o parâmetro, que nesse caso é a letra k. Então, na primeira linha, eu tenho x igual a 3k, ou 3k igual a x. Vou descer o 3, k é igual a x sobre 3. Da segunda linha, eu tenho y igual k menos 1 sobre 2. Vamos multiplicar cruzado, k menos 1 é igual a 2y, então k é igual a 2y mais 1. Se k é igual a k, eu posso substituir o primeiro k e o segundo k e dizer que eles são iguais. Vamos multiplicar cruzado, x é igual. 3 vai multiplicar 2y mais 1. Então, 3 vezes 2y, 6y. E 3 vezes mais 1 mais 3. Para colocar na forma geral, basta passar todos os termos para o primeiro membro. Então, ficou x menos 6y menos 3 igual a zero. Essa é a forma geral da equação da reta que veio pronta na forma de equações paramétricas.
Então é isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a nossa próxima aula.